todos. Como é que tá, menina O bonita? Gerson inaugura agora o momento Esquece. da abraçadeira de capitão. Aí estão o Júlio Avelar, o presidente Isso aqui, meu filho. Edinaldo Rodrigues e o Rubens Lopes, que é da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eles estão levando aí a Copa do Brasil 2024. O Flamengo levanta pela quinta vez o título da Copa do Brasil. O Gerson está chamando mais gente. Quem quer que mais gente? A galera vai, Bruno Henrique vai também. Aí o Gerson para receber a taça. A nação rubro-negra. Consagrado no gramado. Porra! Da Copa do Brasil. Segura, papai! Esquece! Campeão da Copa do Brasil. É Flamengo, porra! Joclin! Vai dormir, Joclin!